Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 13 de agosto de 2024, são 2 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 8 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos informações aqui de algumas operações israelenses aqui na faixa de Gaza, mas nada muito significativo. Houve um lançamento de foguete a partir aqui de Khan Yunis em direção a Tel Aviv. Acabou que houve a explosão aqui em Tel Aviv, mas não teve nenhum dano, nada aconteceu. De qualquer forma, com isso, Israel está fazendo uma operação para identificar o ponto de lançamento aqui desse foguete do Hamas por aqui, né? Também aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, teve um ataque contra um carro, um ataque direcionado contra algum terrorista. A gente não sabe ainda quem é o terrorista, mas o ataque deu certo, o carro foi destruído, né? Bom, hoje é o feriado de Tisha B'Av, que é uma data comemorativa judaica lá, né? Por isso que se acreditava que o Irã faria o ataque no dia de ontem ou no dia de hoje, enfim, mas acabou que isso não aconteceu, felizmente, até aqui. De qualquer forma, algumas coisas estão acontecendo lá em Israel, né? Por exemplo, ontem a gente mencionou que haviam bloqueado a questão aqui da faixa de Gaza, mas na verdade bloquearam para evitar que os judeus entrassem lá, porque haviam grupos de religiosos que queriam fazer rezas ali, e a gente tem hoje essa situação aqui no Monte do Templo, em Jerusalém, né? Em tese, Al-Aqsa, na Mesquita Al-Aqsa, que fica ali no Monte do Templo, os judeus não podem rezar ali da parte da frente, mas estão fazendo isso hoje por conta dessa comemoração. É um ato que está causando algum distúrbio ali na região, né? De qualquer forma, o Irã falou que não fez o ataque em virtude de negociações de paz. Tomara que seja isso, né? Vamos falar sobre esse assunto, esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por ministro do Ancapistão, MK Ultra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é a situação aqui na faixa de Gaza. A gente teve um ataque em Tel Aviv, né? Foram lançados foguetes contra Tel Aviv a partir da área humanitária em Khan Yunis, né? Isso que é coisa triste. Os terroristas do Hamas continuam botando os palestinos em risco ao fazer esse tipo de lançamento de dentro das áreas humanitárias, né? Então o exército israelense temporariamente suspendeu a entrada de ajuda humanitária e está fazendo algumas operações ali justamente aqui nessa região de Khan Yunis, né? O Hamas liberou justamente aqui a imagem do vídeo do lançamento sendo feito. Eles liberaram o vídeo aqui mostrando justamente eles preparando o local para o lançamento do foguete. É um foguete grande, na verdade, né? E em direção a Tel Aviv, coisa e tal, mas lançaram os 2 foguetes e um deles já falhou imediatamente. Você já vê que a trajetória dele está errada aqui. O outro chegou a cair próximo de Tel Aviv, mas atingiu a água. Houve o estrondo, mas não causou nenhum problema aqui em Tel Aviv. De qualquer forma, evidentemente, Israel tem que investigar isso daí para acabar com esse grupo de lançamento de foguetes dali, né? Pode ser que o próximo funcione, né? Bom, também teve um ataque aqui de uma outra célula terrorista lá em Rafah. Dá para ver aqui que homens armados estão transportando alguma coisa aqui junto com essa carroça. Aqui, os terroristas armados aqui. O burrinho não foi atingido, tá? A explosão eliminou os terroristas, mas a carroça em si não teve problema. O burrinho, o animal, não foi ferido neste ataque, né? Excelente notícia isso daí. Além disso, o exército israelense informou que eliminou aproximadamente 100 terroristas que estavam guardando armas em esconderijos ali na parte sul de Gaza, né? Bom, na Judéia e Samária, o exército israelense demoliu as casas de 2 terroristas aqui que fizeram um ataque com tiros ali na região. Isso aconteceu em janeiro, né? Embora os feridos nesse ataque, os mortos e feridos nesse ataque tenham sido palestinos, foi um ataque com intenção terrorista. Então, como é padrão, né, os palestinos eles ganham casas
das organizações terroristas para fazerem esses ataques terroristas, justamente para incentivar, né? O cara vai lá, ele morre no ataque, mas a família dele fica com o imóvel, né? Então Israel tem por costume ir lá e demolir o imóvel depois disso. Então, embora as vítimas tenham sido palestinas, as vítimas desse ataque, a investigação mostrou que foram com motivos nacionalistas e, portanto, as casas foram demolidas ali na região. Não sobrou nada no final das contas, né? Excelente notícia isso daqui. E no norte de Israel, no sul do Líbano, os grupos lá do Hezbollah mostram um veículo atingido na região de Barashit, mais um ataque de precisão israelense contra certamente algum terrorista do Hezbollah que estava caminhando ali. Foi atingido, não temos as informações ainda sobre quem seria esse terrorista especificamente, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a ameaça da retaliação iraniana, né, sobre a morte do Ismail Haniyeh, que aconteceu alguns dias atrás. Havia a previsão que isso poderia acontecer ontem, dia 12, ou hoje, dia 13. Aparentemente não aconteceu, as indicações são que não vai acontecer hoje também. Não sabemos, só vamos descobrir quando isso acontecer. Já expliquei para vocês. Havendo o ataque, eu entro ao vivo aqui para acompanhar com vocês, né? Também fala aqui sobre a preparação para esse ataque, né? Estados Unidos está mandando mais coisas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? E só para esclarecer para vocês, estamos no meio do feriado de Tisha B'Av, né? Uma data comemorativa religiosa lá em Israel, parece que associada a várias calamidades que aconteceram ao longo da história, né, no Estado israelense. Então é um jejum da noite de ontem até a noite de hoje. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito bem esse processo, mas justamente por isso o pessoal usa muito esse dia para rezar e para fazer uma série de atividades, né? E por isso que imaginava-se que talvez o Irã fizesse o ataque nesse momento, né? Até aqui não aconteceu isso. Agora, ontem eu cheguei a falar para vocês que estava interditada a entrada aqui na faixa de Gaza e coisa tal, talvez por medo dos palestinos fazerem algum ataque, mas na verdade era o contrário. Estava interditado para evitar que os judeus entrassem na faixa de Gaza, haviam grupos judeus querendo entrar na faixa de Gaza para rezar em lugares ali, né? Existe uma parte da população lá em Israel que não gostou de quando Israel saiu totalmente da faixa de Gaza e reclama que deveria voltar para lá, deveriam ter novamente assentamentos judeus aqui dentro da faixa de Gaza, então era um protesto nesse sentido, né? E isso está acontecendo hoje também aqui no Monte do Templo, aqui, né? Um grande número de judeus está entrando aqui no Monte do Templo, na Mesquita Al-Aqsa, né, que é o Domo da Rocha, não é isso que é o nome? Eu confesso para vocês que essa não é a minha praia, religião não é a minha praia. Mas enfim, o que eu estou entendendo é que isso não é permitido. Os judeus até podem ir lá, mas não podem rezar, não podem fazer manifestações religiosas. Isso é parte do acordo entre judeus e muçulmanos que compartilham, né, o Monte do Templo, onde era o antigo templo judeu, e aí agora fizeram a Mesquita Al-Aqsa, né, do Domo da Rocha e coisa e tal. Enfim, isso... no entanto, esse grupo foi aqui com alguns parlamentares judeus ortodoxos, lá mais radicais, e acabaram rezando ali na região. O ministro do exterior da Jordânia condenou o que ele chamou de ataque à mesquita de Al-Aqsa, né, por 2 ministros extremistas israelenses e membros da coisa, isso tudo com a polícia israelense sem fazer nada e coisa e tal. Enfim, eles só foram lá rezar. Assim, não consigo ver isso como um ataque tão grande assim. Os caras foram lá rezar num dia santo. Aqui mostram os judeus rezando ali no Monte do Templo, sob o controle, sobre a vigilância do Ben-Gvir, e isso em contraste com a política oficial israelense, que é não fazer isso, né? Mas de qualquer forma não teve mudança nessa política, enfim, mas eles fizeram do mesmo jeito, foram lá e fizeram isso daí, né? Então é justo tudo isso por conta do feriado que está acontecendo agora. Bom, cresce a tensão no Oriente Médio e os Estados Unidos mandam mais reforços para proteger Israel, né? Então, você viu que a Rússia está envolvida com o Irã, né? O pessoal do Irã conversou com a Rússia, o ministro da Rússia esteve lá no Irã, e inclusive o Mahmoud Abbas está nesse momento lá em Moscou, que é o representante dos palestinos, né? Ou seja, esse pessoal, essa turma toda está ligada aí. Os Estados Unidos mandaram mais um monte de reforços para lá, né?
chegaram aqui mais navios, submarinos, aviões da Força Aérea, um monte de coisa ali na região. O que vai resultar disso daí? Ou seja, eu não sei. Eu imagino que os Estados Unidos estão colocando esse monte de forças ali justamente para evitar que o Irã faça um ataque grande, né? Mas isso pode acabar resultando também numa invasão ou numa ação por terra por lá. Vamos torcer para não ter. Isso daí seria uma violência muito grande, né? Bom, o presidente iraniano falou que não é interesse do país entrar em guerra e não sei o que lá, mas que entende que é direito dele fazer uma resposta punitiva a um agressor que violou o espaço do Irã, né? E aí eu falo para vocês que eu acho que está errada essa lógica dele, porque o Ismail Haniyeh foi o único atingido nesse ataque e ele foi responsável pelo ataque no dia 7 de outubro. Isso já foi a violência defensiva feita por Israel. Quem começou o ataque, evidentemente, foi o Hamas no dia 7 de outubro, né? Bom, e alguns oficiais iranianos disseram a Reuters que existem negociações de cessar-fogo em andamento e que se essas negociações chegarem a um acordo durante essa semana, eles podem considerar não lançar um ataque retaliatório contra Israel e não sei o que lá. Porém, eles dizem que se eles sentirem que Israel está demorando as negociações, aí a coisa vai começar e coisa e tal. Enfim, eu continuo com a mesma posição, que eu acho muito difícil chegar em um acordo por conta de dois requisitos incompatíveis, né? Israel quer a liberação dos reféns e o fim do Hamas, o Hamas quer um cessar-fogo do jeito que está. Então não tem como conciliar essas duas coisas, né? Vamos ver, tomara que sim, tomara que consigam chegar a um cessar-fogo para a libertação dos reféns e coisa e tal, eu acho pouco provável. Eu acho que o Irã está usando isso como desculpa para adiar o ataque, mas está adiando o ataque mesmo porque está preocupado com o ataque que vai fazer. Não sei se eles têm coragem suficiente de fazer esse ataque, né? O ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, ele acabou de pedir renúncia da posição dele como vice-presidente do Conselho Estratégico da República Islâmica do Irã. Esse cargo que ele está agora, que ele pediu renúncia, foi justamente, ele assumiu junto com o presidente novo, ou seja, foi na época que houve o assassinato do Ismail Haniyeh, há poucos dias atrás, e ele pediu renúncia, e ele criticando aqui os iranianos que estão cansados de um governo que tenta ser mais pró-Palestina do que os palestinos eles próprios, né? Ou seja, existem vozes no Irã que são contrárias a comprar essa briga da Palestina, né? Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, se o Irã vai mesmo fazer esse ataque ou vai desistir disso daí. Eu tô achando que o Irã está desistindo desse ataque. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.